In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, na quinta-feira da festa do Corpo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Grande festa que hoje cercamos de alegria, naquele dia, isto é, na Quinta-feira Santa, dia da instituição da Santíssima Eucaristia. O nosso coração estava turbado, não podíamos fazer a festa que hoje podemos, porque era realmente ali a véspera da paixão, da morte do Senhor. Mas hoje, passada a festa da sua ressurreição e da vida de Pentecostes, nós sabemos mais plenamente quão realmente se completa na Eucaristia o dom do Senhor. Este é o dom de Jesus Cristo, a sua Eucaristia. É nela que nós recebemos o dom que vem do Pai, o Espírito Santo. Então, grande a festa, luminosa, feliz, a festa do corpo de Deus. Tanto mais feliz para nós que hoje ouvimos Jesus dizendo que a Santa Missa ia durar até ao seu retorno. Ó, viram? De vez em quando, aqui e acolá, a gente ouve umas profecias muito ameaçadoras, as mais terríveis. Essas deveriam ser consideradas as mais terríveis, o mais terrível acontecimento, isto é, que não haveria mais a celebração da Eucaristia. Cada vez que eu ouço uma profecia dessas, leio algum texto desse, eu sei que não significa o total desaparecimento, eu sei que não significa. Mas eu me lembro de quando, recém-ordenado, conversando com os padres da mesma, como é que eu vou dizer para que entendais, do mesmo ano que fui ordenado na minha diocese, éramos colegas de ordenação. Então, a gente dizia, não, mas se eu estiver vivo, eu estarei celebrando. Cada um de nós prometia, uns aos outros prometíamos estar celebrando. E penso que um só já não celebra, mas só um. Os outros 5 todos estamos celebrando. E penso que tantos se recordarão como eu dessa promessa que nos fizemos uns aos outros. Estamos celebrando a Eucaristia. Apesar de todos os percalços, apesar de tudo o que possa vir a acontecer. E vós bem podeis ver isso, alguns pelo menos os mais íntimos, podeis perceber quanto eu me preocupo de que nós tenhamos vinho e pão. Que isso não nos falte, porque eu tenho sempre o pensamento de celebrar a Eucaristia. Daí que essa minha preocupação de plantar trigo, hein, Volmar? Já te encomendei isso, né? E uva, já falei aqui com Dário e Adélia, né? Nós mesmos fazer o nosso vinhozinho para a celebração, se for o caso. Né? Então, uma plantaçãozinha de uva, tudo isso tem sempre estado na minha preocupação, não por outra coisa, senão de realmente celebrar a Eucaristia até ao retorno do Senhor. Então, sim, se Jesus assinala, e essa palavra nós devemos crer, que a Eucaristia será celebrada até ao seu retorno. Não se trata aqui de revelação particular, de mensagens que um, que outro ouvem e que até não se interpreta bem. Não, aqui é a palavra de Deus, a promessa de Jesus. Né? Celebraremos até ao seu retorno. Daí a importância de também nós formarmos comunidade, termos igreja católica. Ter igreja católica até o seu retorno. Passe o que passar este mundo, e já está passando, né? Se reservem aqui e acolá algumas comunidades, por pequenas que sejam, mas onde tenha também um sacerdote, um bispo, e se celebre a Eucaristia. Isso é de extrema importância para
a salvação do mundo. Vejam, a Eucaristia é um dos sacramentos que a igreja como que nos obriga a receber para a salvação. Não se vai ao céu sem a Eucaristia. E daí da importância de não só eu, de sermos todos focados nesse mistério. Sermos toda a comunidade. E olha, passarmos pelo sacrifício que passarmos. Não perder de vista esse propósito. Queremos estar celebrando a Eucaristia. Queremos estar celebrando a Eucaristia. Tantos dizem, não se sabe o dia nem a hora, mas nós já projetamos, por a projeção nossa, de que seria à meia-noite, e a nossa projeção é por causa dos dados bíblicos, né? Não é assim tirado do vazio, à meia-noite, e pensamos que seria na festa do Santo Natal, então, à meia-noite, porque naquela hora estamos entrando para celebrar a Eucaristia. Seja como for, será um dia eucarístico, porque todo dia é dia de Eucaristia. Todo o dia é dia de nos reunirmos em comunidade, por pequena que seja, e celebrarmos a Eucaristia. É verdade que o padre pode celebrar a Eucaristia sozinho. Eu já celebrei a missa eu e Deus, ponto. Né? Mas normalmente é ao menos com um ministro, né? Ao menos uma pessoa do lado do padre. Às vezes, como digo, já celebrei sozinho, sem nenhuma pessoa. Mas uma pequena comunidade que seja. Isso seria importante. E comunidade verdadeira, homens, mulheres, casais, solteiros, crianças, velhos, mulheres, jovens, rapazes, moças, uma comunidade verdadeira. Mas temos todos nós, diante dos olhos, esse propósito. Seja este o propósito, quem sabe na missa de hoje tomamos todos esse propósito, como eu tomava com os colegas recém-ordenados, agora hoje tomamos nós como comunidade, de cuidarmos, de poder celebrar a Eucaristia até ao retorno do Senhor. Até ao retorno do Senhor. Será que nós podíamos dizer que porque não se celebra a Eucaristia, ou não se celebra a Eucaristia licitamente, e até tantas vezes sequer validamente, que se abate sobre o mundo tanta desgraça? Ouvistes que Jesus hoje falou no seu evangelho aos judeus. E bateu o pé firme. Jesus bateu o pé firme. Isso aí não abro mão. É meu corpo, é o meu sangue. É memória do meu sacrifício. Jesus hoje no evangelho bate pé firme nesta afirmação. E talvez nós devemos dizer, por que os judeus estão se matando lá em Israel, nesta guerra contra o Irã? Por que estão se matando os judeus? Repetir-se-á, porque depois de praticamente 2000 anos, Israel ainda não celebra a Eucaristia. Oficialmente não. Oficialmente Israel não celebra a Eucaristia. Será que não é por isto que vá se repetir, ó Deus, e parece que está já diante dos nossos olhos, e parece que já estamos assistindo a coisa? Será que não é por causa disso que Israel, Jerusalém, será de novo destruído? Sim, a promessa é de que Israel destrua Irã, mas não será também Israel destruído? E destruído totalmente, arrasado completamente, para que se recorde daquela primeira destruição e se recorde que o Senhor deu a vida por eles também, mas eles têm que celebrar a Eucaristia oficialmente como povo. Mas não falemos só dos judeus, falemos de todos aqueles que não se converteram, falemos dos muçulmanos, falemos até de tantos que se dizem cristãos e não celebram a Eucaristia. Atentos. Ao menos não celebram a Eucaristia como sendo o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, o verdadeiro sacrifício de Jesus, repetido, vivido hoje, agora, na celebração e para sempre até ao seu retorno glorioso.
Tantos cristãos não celebram assim, não celebram assim. Então, onde as nações, queridos, que celebram oficialmente a Eucaristia, aqui na nossa, depois que trocou esse último governo aí, chamaram um pai de santos, alguma coisa assim, e fizeram uma lavada lá, um espírita demoníaca lá nos palácios do governo, e quando vão à Eucaristia, essa gente, esses políticos aí, quando vão à Eucaristia, vão para a própria condenação, porque não distinguem o corpo do Senhor, não distinguem de fato. Ah, não, estes não distinguem o corpo do Senhor. Eu fico tão bravo, falo tão forte convosco, quando percebo que tem gente, e tem gente ainda hoje que na nossa comunidade não fez sequer a quaresma, não fez a Páscoa, não confessou para a Páscoa. Ainda temos gente, é mais de um, que não celebrou a Páscoa, não se confessou, né? Não se confessou. Não se confessar nunca. Eu tenho que ir lá na casa, senta aqui. Então, já fiz isso, não farei mais. Já fiz isto, não farei mais. Mas será porque não se celebra a Eucaristia oficialmente? Os governos, que esses governos todos estão aliados com Lúcifer para a destruição da igreja e a extinção da humanidade? Não será por causa disto? Na igreja, porque não se celebra dignamente, validamente. Olha, todo aquele tempo, o povo celebrando Unacum, o antipapa Francisco, que horror! Todos aqueles anos subiam a Deus missas indignas, missas, como se diz, ilicitamente celebradas. Aliás, eu tenho celebrado missa Unacum, Leão e Unacum, o bispo aqui da região, mas a gente celebra sob condição, né, de que realmente se convertam ou sejam convertidos. A gente não sabe, até agora, nenhum sinal forte. Ouçam os vídeos que eu fiz, né? Fiz um vídeo logo da morte de Francisco, depois mais uns 4, né? Ouçam aqueles vídeos e verão como de fato ainda não se fez nada daquilo que ali eu dizia. Então, celebramos sob a condição de que não se mostrem daqui a pouco indignos. De qualquer forma, tudo isso que acontece dentro da igreja, que fica reduzida a um resto, não será por um castigo que nós atraímos ao celebrar mal, indignamente, a Santíssima Eucaristia? Vejam que já podíamos dizer alguma coisa a respeito da missa de Paulo VI Bonini. Olha, quando eu digo assim, Paulo VI Bonini, é porque além de Paulo VI, eu acrescento o nome daquele maçom, bispo maçom, Bonini, que eu li o livro que ele escreveu de própria mão. Bonini, depois que recebeu o castigo de Paulo VI, foi exilado praticamente, enfim, tudo mais. Ele pensava que ia ser cardeal, né? Ele pensava que ia ser cardeal. Ele escreveu um livro para provar que ele não era maçom. Quem lê aquele livro, é um tomo assim, ó, eu tenho. Quem lê aquele livro sai convencido de uma coisa, ou até podia dizer de duas. Sai convencido de duas coisas. Uma, que a igreja queria mesmo reforma na Eucaristia. 2, que ele era um maçom. E fez de tudo para fazer da missa, só não conseguiu invalidá-la. Então aí nós já temos um ataque tremendo à Santíssima Eucaristia, a missa celebrada na forma de Paulo VI Bonini. E quando nós pensamos que desde o último pontificado se abriu uma guerra ferrenha contra esta missa que nós celebramos, a missa tridentina, que ainda não foi restaurada em toda a honra e glória que devia, aí nós nos perguntamos, não é isto a grande perseguição à Eucaristia que marca o fim dos tempos? E
quanto foi extinta, e quanto foi perseguida, e quantos padres não foram reduzidos a leigo por estar celebrando a Eucaristia na forma tradicional. Não será por causa dessa grande perseguição que a igreja vem sendo destruída paulatinamente, mas decididamente destruída em toda parte, em todo lugar? Então, nem nações, nem a própria igreja escapa da palavra que hoje ouvimos de Deus. E celebram indignamente, ou não celebra. E por isso essas nações que não celebram a Eucaristia, queridos, só para lembrar disso, na França, quando da Revolução Francesa, e se reuniram os 3 estados para celebrar fazer a Assembleia Nacional que resultou na Revolução Francesa, a primeira coisa que se fazia era um bispo lá celebrar um Te-Deum, celebrar uma missa. Sempre começava com uma solene missa. Vejam o que é uma nação católica. Era assim. Então, agora que não vejo nenhum novo presidente, é raro um novo eleito antes de ir assumir a faixa, receber a dignidade presidencial, ir na missa, ir celebrar, confessar e celebrar a Eucaristia. Isso é raro. Eu vejo esses políticos indo na missa, especialmente no tempo de eleições, e recebendo a Eucaristia, assim, com a maior desfaçatez. Não, normalmente recebe assim, né? Com a maior desfaçatez. A própria condenação. Mas certamente é por causa disso que o mundo está como está. As nações, o próprio planeta se destruindo tremendamente. Nós assistiremos. E dê-nos Deus a graça. E hoje reiteramos o pedido suplicante de conservarmos nós, como comunidade, a celebração válida e lícita da Eucaristia, nesta forma tridentina. Deus nos dê esta graça até ao retorno do Senhor. Então, queridos, sim, motivo de destruição da igreja e de execução do programa de extermínio da humanidade que estamos assistindo, tudo podíamos reputar a falta da missa, da Eucaristia, celebrada válida e licitamente. Ouviste Jesus dizendo que ele ardia, tinha uma vontade tremenda que chegasse aquele dia, aquela noite em que ele ia celebrar a Eucaristia e ordenar os sacerdotes para continuar a celebração. Ouvistes hoje no Evangelho, né? Jesus estava louquinho teve que esperar 33 anos para celebrar a primeira Eucaristia lá com os apóstolos e ordenar-lhes que o recebam. Então, a dizer assim, que a vida inteira Jesus a viveu consumindo-se para celebrar a Eucaristia. Lembrando que a Eucaristia, altar e Calvário são uma mesma realidade. Altar e Calvário são uma mesma realidade. Jesus estava ansioso toda a sua vida, ele passou na espera nesta hora bendita, isto é, em que ele partiria o pão e deixaria partir o seu próprio corpo, na ara da cruz, como nós cantamos aí na sequência da missa, na ara da cruz. Então, nós devíamos dizer, queridos, que toda a história da humanidade pende para esse momento. E assim, ver todos os homens antes de Cristo, e ver a igreja antes de Cristo, e todos os homens antes de Cristo pendendo para este único momento. É ali que se dá a glorificação de Cristo e nele a glorificação da humanidade. Daí que se dizer que, e as Escrituras o dizem, que em sua ressurreição muitos saíram do sepulcro.
Muitos saíram houve uma ressurreição geral, maior do que só a do Senhor. E porque é para isto que tende. Né? Nós também precisamos tender, queridos, e esta é a falta da humanidade atual. Nós temos que tender para a Eucaristia. E sobretudo nós que esperamos o retorno de Jesus, porque o retorno de Jesus não é outra senão a plenificação, a glorificação da Eucaristia. Agora e daqui a pouquinho veremos a Eucaristia e não nos parecerá outra coisa senão um singelo pão, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho. Esse pedacinho de pão, esse pouquinho de vinho, no qual nós nos inserimos, nós nos colocamos ali dentro. É um dos mistérios daquela gotinha de água que o padre mistura no vinho. Né? Ali nós nos misturamos com Cristo, ali nós nos misturamos com o seu sangue. Então, em previsão do retorno de Jesus, quando todos seremos clarificados, glorificados, espiritualizados no corpo e no sangue do Senhor. A Eucaristia é para este momento. Veja como dizia a igreja que é um sacramento necessário para a salvação. Pois então, aí está a salvação. Nós eucaristizados com Cristo eucarístico. Quando virmos o Senhor em sua glória e majestade, diremos, eis a hóstia, imolado, trará os sinais da sua paixão. Eis a hóstia glorificada. E olharemos para nós mesmos, para o nosso próprio corpo, e diremos, e nós glorificados com Ele e nele, na sua Eucaristia. Seremos nós também glorificados com Ele e nele, na sua Eucaristia. Anelemos por isto, queridos. Esse é o grande anelo. É para isso que se dirige toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade se dirige para a glorificação na Santíssima Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.